mente, você encontrou a verdadeira alegria? Vocês encontraram a verdadeira alegria? Hoje eu quero falar com você sobre uma ordem que o apóstolo Paulo deu à sua igreja. Lá no capítulo 4 de Filipenses, versículo 4. Ele vai dizer algo que abala os nossos corações. Ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por isso eu preciso te fazer essa pergunta de novo. Mas eu acho que eu vou mudar. Se eu perguntasse para a pessoa que você é mais próximo, se eu perguntasse para sua esposa, para sua mãe, para os seus filhos, fulano ou fulana é verdadeiramente feliz? O que responderiam? Talvez você pense, mas pastor, dá para ser verdadeiramente feliz morando no Rio de Janeiro? Não falaram na peça aqui, mas o pessoal está morando lá no Rio de Janeiro. São Gonçalo. Aí falaram, foi que São Gonçalo. Mas olha só, você talvez esteja pensando e refletindo na sua cabeça, no seu coração, dizendo, mas não dá para ser feliz aqui. Não dá para ser feliz em um local onde a violência ela é tão avassaladora como é no nosso estado. Não dá para ser feliz quando você está sendo oprimido pelos impostos e pelas dívidas. Não dá para você ser feliz quando do nada, do absoluto nada, surge uma pandemia. Pois bem, hoje eu quero conversar com você sobre o convite que o apóstolo Paulo fez. Esse convite que para nós parece algo tão complexo, tão distante da nossa realidade, mas para o apóstolo Paulo parece ser uma necessidade. A carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida pelos teólogos como a carta da alegria. Porque no capítulo 1 ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor, não me é pesado dizer, e é segurança para vocês, alegrai-vos no Senhor. E sabe qual é o grande diferencial desse grande apóstolo, o apóstolo Paulo? É que a alegria do apóstolo Paulo não dependiam das circunstâncias como vimos aqui. A sua alegria não estava dependente dele estar vivendo algo bom, dele estar vivendo ou não vivendo algo ruim. A alegria do apóstolo Paulo não estava baseada no que ele tinha, no que ele deixava de ter, nem nas conquistas e nem no status social que ele tinha. A alegria do apóstolo Paulo estava literalmente alicerçada na pessoa de Jesus. Agora você me fez mais alegre, está vendo? Mais feliz. Na pessoa de Jesus. Pois, para Paulo, o que ele vai dizer no capítulo 1, no versículo 16, se não me falha a memória, da mesma carta, ele vai dizer assim para os filipenses, versículo 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Sabe por que as circunstâncias não afetavam diretamente essa alegria? Porque Paulo tinha plena certeza de quando ele foi plantar essa igreja dos filipenses, e chegando lá, ao pregar o evangelho, ele foi espancado, foi preso. Ele tinha plena, total certeza que as circunstâncias não tinham esse poder de roubar dele essa alegria. Que a alegria dele, de fato, como aprendemos aqui nessa demonstração tão lúdica, não poderia ser roubada. Paulo foi espancado, foi preso, foi humilhado, e mesmo assim diz o texto que à meia-noite ele cantava louvores ao Senhor. Posso fazer de novo essa pergunta? Você é verdadeiramente feliz? Ou o ladrão pode chegar, ou a doença pode chegar, ou a tragédia pode chegar, e a nossa convicção de alegria seria completamente tomada. Ficaríamos como uma dessas crianças, chorando e lamentando.
Por que Paulo pode dizer claramente, alegrai-vos sempre? Veja, sempre. Não é alegrai-vos em situações boas, não é alegrai-vos em situações confortáveis, não é alegrai-vos quando a sua promoção chegar, quando o seu casamento chegar. Não é alegrai-vos quando a saúde ficar. É alegrai-vos sempre. Paulo só pode afirmar isso porque ele tem plena convicção de que todas as coisas que têm acontecido na sua vida não são obra do acaso, não são fruto do seu esforço apenas, não é o resultado da sua capacidade de agir e de reagir. Pelo contrário, ele é aquele que é apedrejado em Listra e ele consegue dizer: as coisas que me têm acontecido antes para o progresso do Evangelho. Ele é aquele que passa por um náufrago indo para Roma e ele consegue dizer: quero cientificar-vos que as coisas que estão acontecendo comigo têm acontecido para o progresso do Evangelho. Ele é picado por uma serpente em Creta e ele consegue dizer: essas coisas que me têm acontecido para o progresso do Evangelho. Paulo não tem dúvida nenhuma de tudo que ele está vivendo e passando, porque Deus tem algo a fazer através daquilo. Você pode dizer que é plenamente feliz. Paulo pode afirmar isso também, porque ele tem consciência de que a sua felicidade não depende dos seus bens materiais, não depende do seu status social, não depende, irmãos, se ele está sendo aceito ou não pelo seu grupo. Ele está a se dedicar a falar, a transmitir, e ele consegue dizer, no capítulo 3, versículo 7 em diante, dizendo o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Sabe por que o apóstolo Paulo pode afirmar e pode ensinar que a igreja de Filipos deve se alegrar sempre no Senhor? Porque ele encontrou no Senhor o sentido da vida. Ter ou deixar de ter, conquistar ou deixar de conquistar, alcançar os objetivos ou não alcançá-los, já não é o motor, a fonte de alegria da vida dele. Pelo contrário, aquilo que dá sentido à vida, aquilo que move a sua vida, tem nome, e o nome é Jesus. Então eu preciso te fazer de novo essa pergunta, quase sendo incômodo. Você encontrou verdadeiramente a alegria? A sua alegria pode ser tirada de você como um celular é tirado? A sua alegria pode ser tirada de você com um assalto? Pois bem, isso não é algo só do apóstolo Paulo. Davi vai dizer no Salmo 16, versículo 11: tu me fazes conhecer os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Você é plenamente alegre? Pastor, não. A minha alegria, ela está, de alguma forma, presa, cativa em situações, em coisas, em relacionamentos. E quando você começa a perguntar e olhar para a vida de Paulo e me fazer essas perguntas, eu confesso que eu começo a ficar constrangida ou constrangido. Porque você deve ter se visto em alguma dessas crianças, não? Se você não se viu na pessoa do celular, você está mentindo. Eu conheço pessoas que, se tirar o celular, começa a tremer, igual ao alcoólatra. Conheço pessoas que
enquanto o amiguinho não perdeu o que ele tem, a alegria não chega no coração. Igual a menininha assim, ó, vai vir, quase com um ar de alegria, pelo outro perder. Eu não preciso ter não, só ele também não tem, que está tudo certo. Mas o convite de Paulo ecoa nas nossas mentes e corações: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A única possibilidade de vivermos essa plena alegria, a alegria que o salmista diz no Salmo 16, a alegria que Abacuque vai dizer, ainda que me falte, ainda que a videira não produza, ainda que não haja animais no aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor. O único caminho de entender esse local pleno de alegria é entender o que foi feito. O quanto foi feito. E por que foi feito. Crianças, vocês conhecem Jesus? Todos vocês não se assustariam com um boom, é isso? Não? Então tá certo. Eu ia fazer um boom, mas eu lembrei que eu prometi para uma criança que estava chorando que o pastor não ia fazer boom. Mas sabe o que é interessante aqui? Quando o apóstolo Paulo olha para tudo aquilo que gerava alguma alegria no seu coração, ser judeu, ser obediente à lei, ser fariseu, tudo isso que dava uma certa alegria passageira ao seu coração, ele vai olhar e vai dizer: mas tudo isso não tem valor nenhum se for comparado com a pessoa de Jesus. Então eu tenho que falar 3 coisas sobre Jesus, para que nós possamos entender por que Jesus ele é suficiente. Por que Jesus diz para a mulher samaritana que ele vai dar uma água que vai jorrar dentro dela uma fonte até a vida eterna? Por que ele vai dizer à multidão que ele tem o pão que mata a verdadeira fome? Porque ele vai dizer: quem tem sede, vem a mim e beba. A alegria está em Jesus, porque ele verdadeiramente pagou o preço por algo que nós não poderíamos pagar. Todos nós conhecemos a parábola do devedor. A parábola do devedor em Mateus 18 diz o seguinte: um homem devia 10.000 talentos. E o rei pediu contas dos seus talentos. E quando ele se apresentou, ele falou assim: rei, você é paciente comigo. Eu não tenho como te pagar agora, mas uma hora eu pago. E o rei olha para ele, é misericordioso com ele e diz: não precisa pagar não. O texto continua dizendo que ele, saindo da presença do rei, ele encontra um conservo dele. E lembra que esse conservo deve a ele 50 denários. E ele não aceita que esse homem que devia tão pouco a ele pudesse ir. E o rei olha para aquele homem e fala assim: servo mau, você, depois de eu te perdoar tudo aquilo, você não deveria olhar com compaixão, com misericórdia para ele? Se você não entender o que Jesus fez por você, se você não entender quem fez por você, você nunca, nem eu e nem você, poderemos viver a realidade do versículo 4 do capítulo 4 de Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando alguém fala para você que Jesus morreu pelos seus pecados, você precisa entender o que ele de fato fez. Veja, Deus não pegou uma borracha e apagou o seu pecado. Ele não olhou para aquilo que você fez, aquilo que eu fiz, que ele vai simbolizar por 10.000 talentos. Todo mundo sabe o que é 10.000 talentos. Cada talento são 36 quilos de ouro. 10.000 talentos é mais que Roma arrecadava em todo o império durante um ano. Muito mais. Ele está dizendo: a dívida é impagável. E quando nós falamos sobre isso, nós não estamos falando que Deus foi lá e apagou rápido a sua dívida. Não, porque seria injusto. Quer um exemplo? Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi era um homem, o homem segundo o coração de Deus. Ele era rei de Israel. E o texto diz que no ano em que os reis saíam à guerra, Davi ficou sentado no seu trono.
E que enquanto os homens de Israel lutavam a guerra de Davi, Davi passeava pelo seu palácio e olhou para baixo e viu Betseba tomando banho. Ele manda chamar Betseba. Ele engravida Betseba. E para resolver o problema, ele manda chamar Urias. Mas Urias, sendo um homem reto, justo, se recusava a dormir na sua casa, porque todos os seus irmãos e colegas estavam na guerra. Então o grande rei Davi decide matar Urias. Com uma pitada de crueldade, escreve uma carta, entrega na cela, entrega na mão de Urias. E Urias entrega na mão do seu general, o seu general lê a carta e diz: ok, Urias, você está destinado a uma missão muito importante. Sabe o que é chocante nessa história? Deus manda Natã falar com Davi. Natã é um profeta. Natã chega e fala: Davi, eu tenho uma história para te contar. Davi, fala, homem de Deus, fala que eu estou te escutando. E a história é o seguinte: Davi tinha um homem que tinha milhares de ovelhas. Ele recebeu uma visita na sua casa, ele, em vez de matar uma das suas ovelhas, ele vai até a ovelha, a única ovelha de um homem pobre, pega a ovelha desse homem pobre, mata a ovelha desse homem pobre e serve a ovelha. Davi fica irado, bate na mesa, fala: esse homem tem que morrer. E sabe o que Natã diz para ele? Pois bem, Davi, você é esse homem. Pastor, não estou entendendo nada. Você vai entender, calma, prometo. Você é esse homem, Davi. Davi imediatamente se arrepende. Sabe o que Deus faz? Ele perdoa. Vamos mudar o cenário? Se imagine pai de Urias. Se imagine mãe de Urias. Tá tudo bem para você? Deus perdoar? Tá tudo certo. O meu filho morreu. A minha nora foi violentada. E o Senhor vai perdoar. Deixa passar. É assim que vai ser. O juiz de toda a terra vai deixar um assassino e um adúltero sair impune. Olha que dificuldade, né? É só por conta de Jesus que Deus perdoa Davi. É porque ele pega o pecado de Davi e pega um homem justo, sem pecado, sem falhas, e esmaga ele naquela cruz. Por conta dos meus 10.000 talentos, dos seus 10.000 talentos, dos 10.000 talentos de Davi. É isso que Paulo tem clareza no coração e na sua mente. Pedro tem tanta clareza disso que ele cita Isaías dizendo: ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É só depois de entender quem e o que foi feito por nós que encontraremos nele essa fonte a jorrar a vida eterna. Que encontraremos nele esse pão que sacia toda a fome. É só depois de entender quem Jesus é e o que ele fez por nós que seremos verdadeiramente felizes. Quem é Jesus? Pois bem, se você for comigo em Colossenses 1:13, você vai ver essa passagem. Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olhe, presta atenção, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos,
esse, que tudo foi feito para ele e por meio dele. Esse ser perfeito, sem falhas, sem defeitos, sem pecados, assumiu o meu lugar, assumiu o seu lugar, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus, através de Jesus. É por essa consciência que Paulo vai dizer no versículo 7 do capítulo 3, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É nele, é no conhecê-lo. É no contemplá-lo. É no me relacionar com ele. Que é essa fonte de água a jorrar a vida eterna começa a existir na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos filhos. Qualquer coisa que não seja baseado nele pode ser roubado. Sua saúde, sua liberdade, seus filhos, a sua saúde emocional, seu dinheiro, qualquer coisa pode ser tirado de você, menos um relacionamento sincero a partir daquilo que ele fez por você. Por isso, o convite dessa noite é conheça essa alegria. Desfrute essa alegria. Se deleite nessa alegria. Porque o que nós vimos hoje aqui é um dos grandes sintomas da verdadeira alegria. Você percebeu que chegou uma menininha que conhecia Jesus e ela encontrou a outra menininha, merecia umas palmadas, e falou de Jesus para ela. E a menina que estava triste agora, ela está feliz. E aí cada uma das criancinhas tristes, chorosas, foram tendo contato com essas criancinhas que agora conhecem Jesus. E elas são preenchidas por essa alegria e elas começam a rir, a cantar. Pois bem, essa alegria que está sendo transmitida só se torna real quando eu verdadeiramente entendo o que foi feito e por quem foi feito. Que você conheça essa alegria e que ninguém, para que todos, na verdade, percebam que não são as circunstâncias, não são o que você tem, não é o que você tem, não é o que você faz que garante a sua alegria, mas o Deus com quem você se relaciona. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus.